vamos nesse instante, mais uma noite, nos conectar à força poderosa de Deus, nosso Pai Olorum, a fim de que através da palestra, da nossa conversa, das nossas orações, possamos nos ligar ainda mais a Deus, nosso Pai Olorum, aos nossos guias e mestres, ao Mestre Jesus e os nossos sagrados orixás. Mais uma vez, boa noite a todos da assistência, a todos os que trabalham conosco nesta casa, os filhos desta casa. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre pressão espiritual, porque ultimamente todos temos sofrido de forma mais leve ou intensiva esses ataques da espiritualidade inferior. O que é uma pressão espiritual? A pressão espiritual é quando caímos nas teias dos espíritos sombrios, das forças das trevas. E aí começamos a nos perturbar a tal ponto de não conseguirmos sair destas teias sem ajuda. Às vezes é tudo muito sutil. No início é uma irritaçãozinha, daqui a pouco uma melancolia, depois vai aumentando para uma depressão. E aí, muitas vezes, caímos até na teia do suicídio. Quantos dos nossos irmãos têm se matado? Muito, infelizmente, muitos jovens, crianças falando sobre o suicídio. Então, é preciso que tenhamos um pouco mais de vigilância. Como que nós vamos ter esta vigilância? Ao perceber os pensamentos que chegam até nós. Os nossos mentores espirituais sempre nos alertam que o importante não é o pensamento que chega até nós, mas sim o que fazemos com ele. Porque vontade de vez em quando de matar alguém, todos temos, né? Agora, entre a vontade e o ato, é totalmente diferente. Então, é a mesma coisa do pensamento suicida. Às vezes, a gente vai tendo aquela melancolia, e uma vozinha vai dizendo para nós na nossa cabeça, não vale mais a pena viver. Por quê? Para que viver? Para que continuar em frente? Só que cabe a nós dar vazão a essa ideia ou não. O problema começa quando nós começamos a acolher o pensamento negativo. Por exemplo, de manhãzinha, ele se inicia com uma vaga vozinha, bem de leve. Olha, você não presta, você não vale nada. Aí você, nossa, credo, né? Que horror. Aí, ele continua. E aí você vai cedendo, você vai baixando a guarda. No final do dia, se você não tiver vigiado, você está sentindo que você não vale mais nada mesmo, que você não presta e que a vida fica muito melhor sem você. E aí, nos envolvemos a tal ponto neste sentimento negativo que nos tornamos incapazes de sentir a dor do nosso familiar. Porque aquele irmão que se suicida, ele pensa somente em si. Ele fala, minha presença vai aliviar a vida daqueles que ficam. E não é bem assim. Ao contrário, né? Aqueles que ficam se questionam muitas vezes. Eu vejo algumas mães, imagine para uma mãe que tem o seu filho suicidado, né, com o ato do suicídio, ou até mesmo para uma esposa que fica se perguntando o que eu poderia ter feito. E na verdade, não cabe só ao outro, cabe antes de mais nada a nós mesmos. Embora o outro tenha um papel muito importante, precisamos começar a olhar o nosso irmão que está do lado. Verificar se ele se encontra diante de tal melancolia e ajudá-lo, porque a pessoa que está nesta pressão espiritual, ela não consegue sair de pronto. É aquelas pessoas que não querem nem sair de casa para ter uma ajuda. Elas não têm esta força. Então cabe àquele que está do lado forçar literalmente. Você vai e ponto. E buscar ajuda, seja na igreja evangélica, católica, seja no centro espírita, ou seja na Umbanda. Nós precisamos dessa ajuda e em casa, somente em casa nós não temos, porque dentro de um centro religioso há vórtices espirituais, há toda uma potência de luz que nos ligam literalmente às potências divinas. Por que isso não acontece em casa? Por que nós não temos essa potência tão luminosa dentro de casa? Porque ainda não somos espíritos tão evoluídos a pontos de manter o nosso lar em um padrão vibratório alto.
o que acontece dentro do centro espírita ou na casa religiosa, seja lá qual for. Aqui dentro, ou dentro de algum centro religioso, desde que se trabalhe para o bem e no bem, é criado toda uma potência, toda uma egrégora de luz. Porque você imagina, aqui nessa casa mesmo, nós temos trabalho de segunda, de terça, de quinta. Fora os trabalhos de oração que a gente faz constantemente. Então, toda essa movimentação de oração, de ligação com o divino, vai criando condições plenas de ligação com o mais alto. Sem falar que na Umbanda nós temos os nossos assentamentos, tanto da direita quanto da esquerda. Tudo isso traz uma base de fortalecimento, defesa e proteção. O que nós não encontramos nos nossos lares. Por isso é preciso sim buscar ajuda. Esses nossos irmãos que falam, não, eu não preciso da religião, eu tenho Deus dentro de mim, é muito perigoso. Jesus já dizia, aonde tiver 2 ou mais pessoas, lá ele estaria. Será que Jesus ou os grandes mestres não estão conosco quando nós estamos no nosso lar? Claro que estão. Só que quando Jesus coloca essa proposta, que aonde tiver 2 pessoas ou mais, lá ele estaria, é porque quando estamos reunidos, nós temos uma troca profunda e energética, no qual a espiritualidade não possui, que é o fluido vital. Porque a espiritualidade tem inúmeros recursos, mas tem um recurso do qual ela não possui, que é este fluido vital, que é um fluido mais físico, que é o que nós aqui possuímos. E todos nós, tanto os médiuns da casa quanto a assistência, está aqui, trocando nesse instante este fluido, no qual os espíritos superiores, os nossos guias, manipulam de forma bem clara, luminosa e precisa em nosso benefício, em benefício da nossa cura mental, moral e espiritual. Por isso, a ligação com uma religião é muito importante. Sem falar que esses espíritos obsessores que nos levam às pressões espirituais, quando não temos ligação com religião nenhuma, eles são mais atrevidos, muito mais atrevidos. Eles te envolvem com muita facilidade, muito mais. Quando você está ligado a uma religião, os guardiões daquela religião, seja ela qual for, porque todas as religiões têm seus guardiões específicos, eles te protegem, eles te dão guarida. Então, aquelas entidades negativas não nos embatem com tanta facilidade. Só que nós somos os nossos próprios perturbadores. Porque somos nós que abrimos brechas à espiritualidade inferior. Então não adianta o guardião da esquerda, da direita lá te proteger e você dá guarida, você dá abertura às forças negativas. Porque o pensamento chega, independente de você ter uma proteção ou não, se você está na religião ou não, o pensamento negativo chega. E eu acredito, Isabela, que Deus nos permite para também crescermos. Porque senão a gente fica o tempo todo com babá, né? Então, nós temos que aprender que os nossos guias não são nossos babás. Eles são amigos espirituais que estão para nos ajudar a crescer. E não ficar o tempo todo, olha filha, você precisa trocar a água do carro. Filha, seu pneu está assim careca. Porque tem pessoas que acham que os guias ficam tão prontos para fazer só isso. Tem gente, principalmente na Umbanda, que nós temos ligação plena com os nossos guias, nós temos ligação direta com a espiritualidade, contato direto, acha que nossos guias têm que ficar, filha, você não tomou o seu remédio. Gente, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E a espiritualidade faz a dela. Porque senão a gente não cresce moral e espiritualmente. Então, se o pensamento negativo chega até nós, seja ele qual for, nos cabe a vigilância. E aí sim nos ligar a eles. Porque às vezes a gente tem preguiça. O pensamento negativo chega e aí a gente tem preguiça de se ajoelhar e orar. Ai não, daqui a pouco eu oro. Aí daqui a pouco eu oro, o pensamento negativo vem mais forte. Ah não, daqui a pouco eu oro. Aí chega o final do dia, nós estamos como? Totalmente desequilibrados. Ai não, semana que vem eu vou na gira. Eu não vou hoje, não tô bem. Ai eu não tô bem, eu tô passando bem, eu não vou na gira hoje. Ai eu não vou na igreja hoje. Aí na outra semana tá pior, na outra tá pior. E aí só vai piorando o quadro. Nós precisamos também, meus irmãos, fazer nossa parte. E a pressão espiritual, ela está aí. Ela está nesse sentido de nos tolir, de nos paralisar, a tal ponto de não conseguirmos realmente buscar ajuda. E aí outros vêm também a nos ajudar, porque a espiritualidade ela também não para. Se você se paralisa, ela envia um irmão. Ô fulano, vamos lá, vamos nos movimentar. Só que muitas vezes nem aí a gente consegue. E tem quantos irmãos
Te garanto que aqui alguém conhece pelo menos um que está nessa situação, ou vários, porque a situação anda complicada nesse atual momento do mundo, que nós estamos vivendo a transição planetária. E os espíritos das sombras sabem que logo mais eles, infelizmente, vão ser expulsos do nosso planeta. Vão ser, não para o fogo eterno, porque na Umbanda não se acredita no fogo eterno, mas para outros planetas, em condições piores do que o nosso, porque Deus não é um Deus que taca no fogo eterno, mas é um Deus que corrige. Então, se não está bem aqui, ele muda, porque muitos dos nossos irmãos não sabem, mas tudo que acontece no micro, acontece no macro. Se nós evoluímos, se as plantas evoluem, se nós viemos de toda uma evolução científica, o nosso eixo, o eixo do nosso planeta, o nosso planeta também tem a sua evolução não apenas física, mas também espiritual. A gente lembra de geografia que o planeta gira assim, só que ele também gira como se fosse um peão. Nesse girar do peão, ele muda seu eixo magnético. Nós já fomos menos evoluídos moralmente, nós já fomos um planeta primitivo. Nós estamos agora num planeta de regeneração, de expiação e prova. E estamos partindo para um mundo de regeneração. Nessa mudança, muitos dos espíritos trevosos não vão poder ficar mais aqui. Eles vão ter que ser levados para outros planetas onde estiver a mesma vibração. E eles sabem disso. Então, eles estão tentando retardar esta situação. E quem não estiver vigilante, vai junto. Vai junto. É o momento de nós acordarmos. Os espíritos da Umbanda, os espíritos de outras religiões estão aqui a gritar para nos despertar. É o momento de a gente fazer a nossa parte. Não é mais o momento de nós dormirmos. Então, essas pressões espirituais estão grandes devido a isso. É o momento do apocalipse, literalmente, trazida por João. Nós estamos vivendo ele mesmo, nós estamos no auge do apocalipse. Só que, claro, que a gente não leva, nós umbandistas, pelo menos, e umbandista desta casa, não levamos o apocalipse tão assim, de forma literária, igual está ali escrita, né? Nós trazemos ele de forma mais simbólica. Mas, enfim, esse é o momento de nos despertarmos, de estarmos vigilantes, de não nos permitirmos que as forças das trevas nos arrastem. E eles têm inúmeras formas de nos arrastar. E cada um de nós temos a nossa fraqueza. Como diz Jesus, o seu tesouro estará onde seu coração está. O que trazemos no nosso coração? Porque esses espíritos são extremamente inteligentes, esses espíritos das sombras. Porque a gente tem ilusão de que, sei lá, tem um diabão lá com chifre e rabo a nos tentar. E não é bem assim. É pior. Porque esses espíritos das trevas nada mais são do que os homens que desencarnaram, aqueles homens negativos que desencarnaram, aqueles Hitlers da vida e que estão na espiritualidade. Imagina um psicopata na espiritualidade, gente. Quer mais do que isso? Creio que é um pouco pior do que o diabo do chifre e rabo. Então eles estão ali a nos perturbar. Imagine as forças negativas que comandam essas quadrilhas que destroem o nosso planeta. Imagine essas hordas negativas, e são elas que estão nos perturbando. Então eles são inteligentíssimos, e eles têm inúmeras maneiras sutis, sabe? Eles vão olhar para você e vão te analisar. E todos nós que estamos na Terra trazemos desequilíbrios do passado. Seja na área sentimental, seja na área financeira, todos nós trazemos nossos desequilíbrios e nossas tentações. E é aí que eles começam a analisar e começam a atacar. Eles vão ver nossas fraquezas. Por isso que a condição moral é tão importante. Não é uma questão apenas de moralidade, é uma questão realmente de vigilância e proteção. Então, como ainda somos fracos e invigilantes, estamos aqui reunidos mais uma vez para nos fortalecer em Deus, em Jesus, nos nossos sagrados orixás, para que a gente consiga se libertar dessas forças. Mas vamos ficar vigilantes. E vocês que têm algum amigo que esteja nessa condição, faça a sua parte, manda mensagem, arraste, amarra ele, traz para cá, leva para uma igreja, leva onde for. Enfim, precisamos dessa ligação divina. E nessa noite, nós vamos orar a nossa mãe Yansan. Yansan é a senhora dos ventos, dos raios, da movimentação.
Todas as vezes que nós saímos da ordenação, da ordem de Pai Ogum, nós caímos das forças de Yansan, porque Yansan é o amor de Deus em movimentação. Ela nos leva novamente à ordem. Ela é aquela que nos leva um vizinho a bater palma na nossa porta para que a gente possa sair de casa e vir para a religião. Ela é aquela força que faz com que a gente tenha uma leitura edificante e renove nossos pensamentos. E Yansan é isso. Orixá é virtude de Deus. Orixá é virtude de Deus, não é aquela que veio para a terra e que guerreia e que briga com Oxum e que briga. Não, Yansan é força divina. Orixá é qualidade de Deus. E nessa noite nós vamos ativar essa qualidade movimentadora, ordenadora do trono da ordem, para nos trazer tudo aquilo que venha de Deus, para nos trazer toda a libertação e ordenação necessária. Sabe nossa manhã santa? Que nesse instante possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao sagrado, ao divino, a nossa manhã santa. Vamos mentalizar uma luz amarela, brilhante, representando a força de Yansan. Vamos sentir o vento de Yansan, vamos sentir a força dos raios de Yansan a iluminar os nossos pensamentos, a clarear a nossa mente, a clarear o nosso coração, a trazer ordem mental, ordem emocional, ó Mãe Yansan, adiante sobre este ambiente, nos trazendo toda a sua ordenação. A Senhora que é força viva desta casa, que dirige esta casa junto a Pai Oxóssi, nos traga toda a movimentação necessária para a nossa libertação, transformação e renovação, para que possamos nos libertar das ordens das trevas, dos espíritos das sombras, nos liberte de toda ligação que esteja nos arrastando ao negativismo, nos devolva a fé, nos devolva a ligação com Deus, com nosso Pai Olorum, nosso Pai Oxalá, e que esta força não se limite apenas a esta casa, mas a toda a egrégora de Umbanda, a toda a humanidade, principalmente aos mais necessitados, e juntos rogamos a esta casa, seus trabalhadores, frequentadores e a toda a humanidade, bênçãos de libertação, transformação, renovação, equilíbrio, defesa, proteção e profunda paz. Ótima gira a todos, muita paz. Sabe o nosso Pai Ogum?